Tem muita coisa que acontece na corrida que acaba sendo muito complicada para os pilotos. Os pilotos fora da meta, eles estão sempre no dia bom. Você não entende direito por que você bateu, acontece tudo muito rápido. O que eu estou fazendo agora? Se dinheiro e tempo não fosse um problema para mim, eu continuarei fazendo. Seguir melhorando, seguir se aperfeiçoando para você complementar cada vez mais a experiência do cliente. Eu sei que gosta dessas marcas, de uma maneira que elas se posicionam. Pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui com o grande Felipe Jafone, que já viu Fórmula 1, sabe quem ele é. Vamos dar uma voltinha de Tesla agora. E bom, obviamente eu não precisaria estar no comando, né? Vamos lá, primeira Muito vez que eu vim bem-vindo aqui. Valeu. É um prazer ter você aqui. E aí, posso sair com esse bicho aqui? Por favor. Já falaram que é automático, que chique o negócio, primeira vez que eu tô. Já andei. Outro dia eu tava no Acelerados com o Rubinho e acelerei o Tesla de 1032 cavalos, foi a coisa mais estúpida que eu já... Foi muito bacana, negócio que em linha reta assim. Você não mexe, não tem botão o carro. Não tem nada. Quem andou no Tesla não tem botão, não tem nada. É só um tipo de um iPad aqui. É um iPad, é estranho que não tem contagido. Quer mudar o espelhinho, você vem aqui, ele tem dois botãozinhos só aqui, ó, dois botões no volante. Você pede do que você quer mudar nesse menu aqui, quero mudar o espelhinho. Você clica aqui, daí ele vem aqui, ó, espelhinho, é chique. É chique, é chique. Tio Elon Musk sabe o que faz, né? E tá vendendo esse negócio aqui, hein? Vamos lá, vamos passear. Boa. Elétrico, é o futuro mesmo? E eu sou até suspeito para falar, porque a gente tá mexendo muito, né, com os elétricos, estamos fazendo algumas transformações, o pessoal já viu o Fusquinha, mas a gente tem um galpãozinho ali que tem um monte de novidade que deve começar, né? O mundo tá indo pro elétrico, né, a gente obviamente não quer ser uma montadora, que não é sentido, muito menor, mas vai ter um nicho grande, a gente acredita que é onde as montadoras não vão estar. Quando você fala de veículo elétrico, se você tem um elétrico que ande 600 km por dia, mas o seu dia a dia você anda 20, 30 km, você está carregando um monte de dinheiro para nada, né? Verdade. Por exemplo, eu tenho um carro híbrido, ele tem autonomia de 40 km, que é o que eu venho para Granja, São Paulo aqui, é o que eu ando. Vou viajar entre motor a combustão, então você nunca fica na mão, mas eu acho que agora a tendência é ir baratinho. Falta um pouco de benefício no Brasil, Estados Unidos tem muito mais, né? Até ponto de recarga, né, por exemplo. Todo mundo realmente começa a mudar, né, o posicionamento. Você vê que isso às vezes reflete em competição mesmo. Então a própria Fórmula 1 usando do sistema elétrico também, né, para auxiliar o motor a combustão. Ela começou lá atrás, né, antes, agora 2014 que mudou o regulamento para ser... hoje eles têm um motor híbrido, mas antes eles já tinham CARS, né, que tudo começou lá com CARS, que era só um botão, era uma bateria que dava mais potência. Aí com o motor, com a entrada do motor do 2014, eles fizeram um motor super complexo, que meteram o pau na época, né, falando que estavam tudo louco, que ia custar um absurdo. E hoje, 80% da tecnologia que eles têm, as montadoras já têm na rua. A única coisa que eles querem tirar é o motor elétrico que vai no turbo, entre a parte quente e fria do turbo. É o MGU-H, né? É o H, exato. Porque esse é muito complexo e eles acham que para a rua não tem tanta utilidade, quer dizer, porque pelo custo que é, né, e benefício não justifica. Pro novo motor da Fórmula 1, acho que entre 2026 aí eles vão querer fazer a parte de combustão 100% sustentável, que esse ano já é uma mudança, né? Esse 10% ano etanol. eles saem de 5% para 10%, que já muda bastante. Na prática, o motor quer dar aquela engasopada, sabe? E esse daqui ele tem algumas versões, né? Esse aqui é a versão standard que eles chamam. Aí tem a long range. De standard não tem nada, né? E de curva falam que ele é ágil também, é rapidinho, porque a bateria é toda para baixo. O centro de gravidade de baixo. E o que a gente pode esperar da Fórmula 1 esse ano? Então, eu acho que mudança de regulamento enorme, né, que aconteceu. Os carros, para mim, ficaram lindos. Parece que os carros do ano passado já estão velhos, né? Você vê assim, você vê os novos, parece que tem 10 anos atrás os carros do ano passado. Só que é coisa do americano, né? Eles fizeram um carro para ficar bonito também. Eles não pensaram só na tecnologia, que sempre foi a Fórmula 1 pensando naquele negócio de fazer um carro rápido. Não, eles estão querendo unificar as duas coisas, né? Juntar, fazer um carro bonito. Por isso que vê as rodas de 18. Essa roda
Na prática, ela é pior. Você pega toda a própria Fórmula Indy, a NASCAR, tudo rodinha pequena. A NASCAR, que foi esse ano para de 18, e a Indy está indo para o mesmo caminho, simplesmente pelo motivo que todos os carros esportes, né, não faz sentido. Todo mundo gosta de um carro de roda grande e os de verdade mesmo tem rodinha de Gol 1000, né? Então eles jogaram, mas é o maior arrasto, é o maior peso, então não tem o motivo para isso, só que ficou muito mais bonito. O que eles estão, né, fazendo na parte de pneus e rodas ali, a ideia, os pilotos vêm reclamando muito. Eles têm uma tela lá no computadorzinho deles que eles têm que seguir a temperatura exata dos pneus, né? Então passou daquela dos 100 e poucos graus ali, que cada um faz uma medida em lugar um pouco diferente, o carro esquenta muito, perde aderência, eles têm que tirar o pé. Então o bom piloto é o que consegue manter as temperaturas equalizadas virando o mais rápido possível, né? E só que os pilotos mesmo falam, pô, isso aí não é corrida de piloto, isso aí você precisa ficar administrando a situação. Então esse novo pneu, né, eles mudaram o composto para ver se cai um pouco mais para esse lado do cara poder acelerar por mais voltas seguidas sem ter que ficar controlando temperatura, né? Não, mas realmente os carros ficaram lindos, né? Esteticamente eles estão agradáveis. Sim. Assim. E os efeitos solo? Então, na época que eu corri na Indy, era efeito solo. Então, quer dizer, o pessoal, é perigoso, né? Porque a Fórmula 1 tinha o efeito solo, depois foi banido. Porque eles tinham aquelas saias, era um controle diferente que eles faziam. E o carro, quando pegava ondulação, entrava, o ar saía pela lateral, né, do túnel e perdia completamente a pressão aerodinâmica. Então, do nada, era um carro que vinha grudando, pegava uma ondulação maior, batia numa zebra, ele perdia o efeito solo e o carro desgrudava e começou a ter muita batida, né? Mas que não é o caso hoje, né? Hoje não pode mais as saias laterais, é um negócio muito bem calculado. Então, um carro que vai andar com muito menos ângulo de asa do que a gente via do ano passado, mas para o piloto em si não tem muita novidade, né? Eu estou guiando um carro efeito solo, não. O piloto quer saber o quanto de pressão aerodinâmica ele tem no carro e o quanto que o carro vai grudar. E os combustíveis alternativos? Também, Gui, no fundo... Eu tinha lido que a Porsche estava pesquisando bastante coisa. Tem muita gente pesquisando, né, nisso aí. O que é certo é que não vai ser, né, o futuro não é a combustão, ponto. E gasolina, né, tem que ser no mínimo sustentável, né, o combustível. Eu acho que o esforço no elétrico está maior, mas eu acho que pode vir, tem muita pesquisa, né, muitas pesquisas aí para caminhos diferentes. Naquela aposta padrão que vocês fazem toda a corrida, começo de temporada, quem favorito? Eu acho que Mercedes e Red Bull, por mais que ainda falam, né, que principalmente a Red Bull, eu falei isso muito ano passado, que eles colocaram muito esforço no carro do ano passado, né, e a tendência é que você diminui. Eles mesmos falaram, esquece um pouco o ano que vem, que seria esse ano, para ganhar esse ano, né, para ganhar o ano passado. Senão, às vezes, você pode acabar se preparando para o futuro e esquece o presente e não ganha o presente, né? É uma equipe muito forte. Vale lembrar que esse carro era para ter sido lançado ano passado. Então, quando começou o desenvolvimento dos carros atuais desse ano, eles não tinham o cost cap, né, que era aqueles 145 milhões, isso aí entrou no ano passado. Então, inicialmente, quando esse carro foi lançado, as grandes equipes, vamos falar principalmente de Ferrari, Red Bull e Mercedes, eles tinham, o dinheiro era livre, e eles sabiam que aquele dinheiro para o ano seguinte ia acabar. Então, provavelmente, eles fizeram um desenvolvimento muito grande no ano que era liberado os valores ainda. Então, as equipes grandes ainda vão ter uma vantagem, porque o dinheiro, por mais que agora é tabelado, esse ano cai mais um pouquinho para 140 milhões, não foi no começo do desenvolvimento, né? E para quem não conhece muito Fórmula 1, né, acompanha uma corrida ou outra, olha os carros e fala, esse carro aqui ele não foi mexido, ele tá igual desde a primeira corrida até a última. Mas não, existem vários ajustes que são feitos, né, para cada tipo específico de pista, condição climática e assim por diante, né? O desenvolvimento é constante, né? Agora a Fórmula 1 que ela faz você imagina que eles estão caindo para 140 milhões, onde gastavam-se 800, 900 milhões. Então eles estão tendo que se readaptar. A quantidade de tempo de túnel de vento. Quem foi mal ano passado tem mais horas de túnel de vento. Por exemplo, a Red Bull soltou essa semana que a Ferrari, só em quantidade, só em horas de túnel de vento, né, eles têm uma diferença de 2 a 3 décimos. Eles sabem, X horas de túnel de vento, você acaba ganhando X tempo. Então, pela conta rápida, que obviamente não é uma conta certeira, mas a conta é que pelo menos essa diferença traz aí uns 2, 3 décimos a favor da Ferrari. Agora eu fiquei numa dúvida. Como que é pilotar um caminhão a mais de 180 por hora? O caminhão, ele não é... Ele é manhoso, né? Porque o freio é a ar,
tem muita potência, então se acelera, escorrega, tem um turbo grande, então ele tem aquele buraco do turbo, né, saída. Então ele tem muita manha. Os pneus são originais de rua, quer dizer, não é um pneu feito para grudar, é um pneu feito para ser estável na rua por vários quilômetros. Mas é uma categoria que desde que eu entrei, depois que eu peguei o jeito, eu me apaixonei, porque não é aquele golzinho 1000 que não sai do lugar, não, o bicho é bruto mesmo, bruto. Ele acelera. E o regulamento é muito aberto, então às vezes, né, eu ganhei 5 campeonatos e alguns deles com certeza tinham o melhor caminhão. Às vezes eu comparo que a Truck é igual a Fórmula 1, obviamente guardado as proporções, né? Talvez o peso. Porque tem o desenvolvimento, às vezes uma marca está melhor. O ano passado a Mercedes era a melhor marca, a Iveco, que eu entrei num projeto novo e junto com a Iveco a gente conseguiu ficar tão competitivo quanto a Mercedes no finalzinho, mas vale muito o desenvolvimento. O problema disso é que não é igual, um grid da Truck, você do primeiro pro 10º ali tem 1,5 segundo, 2. Isso porque o desenvolvimento é liberado. Então tem um lado bacana, mas tem um lado que vai contra. Inclusive eles têm na Fórmula Truck alguns limitadores de velocidade, né, em algumas retas. Sim, eles estipulam um ponto da reta 160 km por hora, ou seja, às vezes a gente chega a 200, 210, tem que frear para 160 por um período de 30 metros e aí acelerar. Isso, os caminhões na Europa, quando é regra FIA, eles não podem passar de 160 por hora. Eu já guiei os caminhões lá, mas eu sinceramente não curti muito, porque fica um negócio muito travado. Por outro lado, eles têm uma aceleração muito forte. O nosso não, você freia para 160 e depois vai, mas isso é bom para a segurança, porque o problema do caminhão são os freios, né, que acabam superaquecendo. A gente usa mais de 200 litros, até 200 litros de água para resfriar durante uma prova, e ela vai entre os discos, né, ali bem no meio do disco, apontado para cima, vai um spray de água, só que ela tem que entrar com spray. Se ela entra como jato, ela vai igual se jogar água quente na chapa do churrasco, ela escorrega e cai no chão e vai pro pneu. Partindo pro outro extremo, né? A gente falou de um caminhão que pesa seus 3.900 quilos, mais ou menos, para agora um Fórmula Indy. Como que é dirigir num circuito oval daquele a mais de 300 por hora, colado no carro da frente? Que sensação é essa? Eu não consigo nem imaginar uma mureta. Inclusive você sofreu um acidente já? Já, mas um foi no circuito misto, lá que eu tomei 38 pontos aqui no supercílio, que tem no meio de um tiozinho lá. Aí bati com o Daniel Weldon, que acabou morrendo no acidente dele mais pra frente. E na época, que é engraçado que eu tô na Fórmula 1 hoje, quando eu ia ter Fórmula 1 em Indianápolis, eu acompanhava sempre o Rubinho, às vezes ele ficava em casa, inclusive. E eu vi o Fórmula 1 e eu achava que aquilo era um Fórmula 3, né? Aí depois que eu ficava lá aquela semana com ele, eu via o meu Fórmula Indy e achava que era um caminhão. Eu falei, pô, isso aqui parece um caminhão. E hoje o carro da Fórmula 1 tá mais pesado que o da Indy. Isso que é muito louco, porque, né, com essa inovação de bateria e tudo, e o carro foi crescendo. Então hoje ele virou um trambolhão também, mas ficou lindo. Mas na Indy, voltando ao assunto lá, é uma coisa como se faz todas as categorias, né, que você vai, não é que você chega, né, em Indianápolis, a gente chegou a 390, quase 400 por hora. Só que é uma coisa que você vai construindo, né, e o carro, quando é bom, te dá uma confiança muito, muito legal, assim. Mas também eu passei alguns anos lá que eu te confesso que era assim, o prazer era praticamente nulo de você estar guiando um carro da Indy ali, porque quando o carro é muito ruim, assim, você não se sente à vontade e aí não é prazeroso, aí realmente não é legal. O circuito misto, já não, você tem um carro ruim, é um carro ruim, obviamente você pode bater também, mas você não fica com aquela sensação que você fala, putz, hoje, onde às vezes eu ia jantar, eu acordava, falei, putz, tomara que dê tudo certo hoje para eu poder jantar amanhã de novo. Mas a hora que você está guiando, todo esse sentimento vai embora, né? Aí você fica mais bravo quando o carro não tá bom, você não fica com medo guiando, mas a hora que acalma tudo, você vai dormir, aí você fala, putz, não tá legal, viu? Porque ali na Indy, você tá no limite da velocidade quase que o tempo inteiro, né? É qualquer carro de corrida, né? A Indy, por ser oval, é sempre curva de alta, então você tá sempre assim, no limite do carro, a uma velocidade muito alta e muito perto do muro, né? Então você pega hoje, a forma que um piloto de Fórmula 1 chega numa pista é o contrário do que era no passado. Hoje você vê a primeira volta normal, primeira curva, primeira saída dele, ele já passa a freada, vai reto, vai lá no asfalto, lá por fora da pista, porque é mais fácil.
você passa do limite para você diminuir. Enquanto até a Fórmula 1 antiga ou no oval, né, na Indy, você passou do limite, é uma vez só. Aí acabou o fim de semana, entendeu? Se você tiver inteiro para se recuperar, você corre com o carro reserva. E mesmo quando você dá uma paulada grande assim, é normal você voltar meio receoso, né? Assim, então a performance acaba caindo. A confiança do piloto importa muito, né? Depende da batida, né? Quando é uma batida, por exemplo, essa que eu me machuquei não me afetou psicologicamente porque foi uma batida com outro carro, onde ele foi culpado, então eu sabia que aqui foi uma coisa de corrida. Agora, outras batidas que eu dei onde eu passei do limite do carro e bati, essas aí você demora um pouco para voltar, que você não entende direito por que você bateu, acontece tudo muito rápido. Essa parte psicológica, né? Como que você consegue se controlar em várias situações, seja com chuva, com sol, corridas à noite, ao entardecer, com um carro que às vezes você não sente confiança o suficiente para andar no ritmo que você gostaria? Como que é essa preparação? O que você faz para entrar na pista e falar, vou dar o meu melhor aqui? Eu tô vivendo isso com meus filhos que estão andando agora, né? E o automobilismo é um esporte muito traiçoeiro, porque todo piloto, às vezes ele sai e fala, será que eu sou tão bom quanto eu imaginava? E às vezes, aí não acontece com todos os pilotos, o cara se acha o melhor piloto do mundo, né? Porque foi lá, ganhou a corrida e sai estufado. Eu sou o cara. Até a corrida seguinte dá alguma zebra e você não é mais ninguém. Né? Você fala, pô, achei que era bom. Isso porque, né? Você tem uma máquina no meio, então você ganhou porque aquele carro estava bom. E às vezes você tem aquele sentimento que de repente você não tirou tudo, ou o seu companheiro de equipe, né, acabou virando melhor com o mesmo carro. E às vezes é o mesmo carro, tem o mesmo acerto, só que os carros são diferentes. Então às vezes você pega um carro exatamente igual, mas que se o outro piloto voltar a sentar nesse carro, eles são diferentes. Então tem muita coisa que acontece na corrida que acaba sendo muito complicada para os pilotos. Eu falo direto para eles, cara, o dia que você ganha, aproveita, comemora, porque rapidinho você vai achar que você não é tão bom quanto você imaginava. Quando é um esporte que depende só de você, pô, o cara teve um dia melhor e ele foi. É por isso que eu curto muito, faço jiu-jitsu há muitos anos e gosto desse esporte individual, porque é uma forma de você se conhecer, que às vezes você vai mal mesmo, você tá num dia ruim. Em corrida, o piloto fala que ele nunca tá em dia ruim. Eu já ganhei corrida, hoje eu tô ruim. Às vezes hoje você tá ruim, o piloto não entende isso. 90% não entende. Ele acha, acabei de ganhar, agora eu virei ruim, de uma hora para outra. Eles falam com a equipe, agora você não acredita mais em mim? Eles falam, não, eu já falei muito isso pra equipe. Tá? Tô falando isso depois de mais velho, né? Que você acaba entendendo. Então, porque a equipe começa a desconfiar. E às vezes a equipe tá errada, porque tem alguma coisa estranha no carro e que... Então, assim, você precisa ter um psicológico para ser piloto muito forte. De você saber analisar friamente, de saber que às vezes você pode estar num dia ruim, né? E de saber que de repente tem alguns estilos de curva ou algumas pistas que você não se adapta bem, tentar, né, ver o que acontece, você vê a telemetria, você vê tudo que o outro piloto faz, você não consegue imitar. Então, assim, é um esporte que é emocionalmente muito complicado e o piloto precisa ter uma cabeça muito aberta. Isso acho que é uma das coisas características do Hamilton, né? A constância que ele tem nessa parte psicológica, né? Exatamente. Chegar em 7 vitórias no campeonato mundial. Aí que você vê que esses caras, né? Todo cara que é fora da curva, assim como foi Senna, né? E o Alonso, eu lembro do Massa falando do Alonso uma vez, falou, pô, no meu dia bom, num dia médio do Alonso lá, eu faço frente com o cara, ou mesmo no dia bom, né? Num dia bom de um piloto bacana, mas não aquele fora de curva, ele faz frente. Só que, porra, a diferença é que esses pilotos fora da média, eles estão sempre no dia bom. Né? Isso é o psicológico, o cara sabe, ele tá ligado o tempo inteiro. Schumacher, eu lembro do Rubinho falar, pô, o cara sai a primeira volta, ele não guia o Fórmula 1 há, sei lá, temporada lá, 2 meses. Ele saía, as primeiras 3 curvas que ele fazia já lá na pista, ele já tava no limite do carro. O cara que entra, tumba, não tem nem por que fazer isso, mas você vê que o cara, né, o foco é diferente, né? Tem muita informação, né? Você falou isso de telemetria, cada micro ponto do carro é avaliado o tempo inteiro durante a corrida. Você falou isso da temperatura dos pneus, por exemplo, às vezes o cara, em algumas pistas, ele fica atrás do carro da frente, pode superaquecer o carro, às vezes ou ele passa ou ele tem que abrir um pouco de espaço para poder resfriar. Exatamente. Então é um jogo muito complicado, né? Tem muita coisa, né, envolvida, apesar que hoje você também tem bastante gente no rádio que eles vão passando, né, as informações. Você não anda mais de carro como você andava no passado, né, na época do Rubinho, o Massa ainda pegou. O treino era o quanto aguentava, né, assim, andava o dia inteiro.
Hoje não, mas você tem o simulador. O simulador é muito bom porque você pega o time exatamente disso. Você travou o freio aqui, então sabe que essa sequência do traçado, eu preciso jogar freio para trás com o diferencial um pouquinho mais aberto. E aí você vai nas regulagens e você vai deixando isso ficar natural. É coisa que na minha época, por exemplo, a primeira vez que eu guiei um Indy num teste de motor, que eram os carros antigos da kart, que tinha muita potência, tinha que fazer uns testes de motor. O cara falou, ó, na reta você passa do 2 aqui, no outro botão você mexe e volta pro 1. Pô, mas que hora eu vou fazer isso? Na hora que acelerei, o bicho, a reta já acabou. Então, você acha que é impossível. E a hora que você vê, você se entende, o negócio você já tá fazendo. Quer dizer, só que demora. Isso você gastava dinheiro, que era na pista de verdade, né? Então, nada melhor do que a gente encerrar a nossa conversa com uma volta numa pista. Numa pistinha com Tesla. Aliás, primeiro, nunca andei de carro elétrico aqui, vai ser a primeira vez. Então, essa primeira, já andei bastante coisa. Já andei com aquela Audi 10 cilindros V10 lá, que é o R8? O R8. Aqui no espetacular, na Granja mesmo? Com muito carro legal aqui já. Verdade. Só que daí a gente faz uma pista mais rápida. Essa aqui a gente não vai mexer nela. Aliás, vai para uma dica até pros indoorzeiros, né? A primeira vez que você vai andar primeira volta que você dá numa pista, mesmo que você conheça ela muito bem, você tem que ir na boa, porque às vezes mudou traçado, né? Tem alguém que você achava que tava e não tá. Mesmo na pista de corrida, assim, a gente costuma ir bem devagarinho, tá? Fazer um reconhecimento, fazer um reconhecimento. Ó, mas já é um carro que bem devagarinho, eu já vejo que ele transfere pouco. O carro, quando é um pouco mais alto, você sente esse movimento. A rolagem, mais, né? Já andando devagar, você já percebe que ele é um carrinho que ele é mais plantado no chão. Vai gostoso, sem barulho. A eletrônica não deixa, ó, por mais que você acelerar tudo agora, ó, a eletrônica ela só libera quando o carro está em linha reta. Isso que é bacana. Quer ver? Eu vou acelerar, ó. Quer ver, ó? Acelerei tudo, ó. Não sai, ó. Direção reta ele vai, tá vendo? Ela guia muito pelo acelerador, ó. Não vai, direção reta ele empurra. Volta rápido, a gente podia ter cronometrado isso aqui. É verdade. Aprovado. Muito legal. Tem de engenharia aqui, vai tendo. Até porque é um carro que tem uma potência, assim, bem diferente do que a gente está acostumado no mercado. Essa entrega de potência também, que você falou, instantânea. E que, assim, vou chamar de um civil, uma pessoa com menos experiência na direção, pode ser até perigoso, né? Sim, com certeza. Então eles, obviamente, fazem, né, o teste aí para, numa condição de perigo, eles tiram a potência. Bom, pessoal, acho que não tem jeito melhor da gente terminar esse bate-papo fazendo uma volta com o Tesla. Sem barulho. Sem barulho. Obrigado. Foi um prazer pela conversa. Adorei o bate-papo. E espero te ver muitas vezes na Band, acompanhando ao vivo a Fórmula 1. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Valeu aí. Desculpa a falação, falei demais. Mas gostei do brinquedo aqui também. Obrigado pelo convite. Valeu, gente.